Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a deputada Ana Campagnolo para proceder à leitura da ata da última sessão. Ata da 25ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de abril de 2022, na presidência dos deputados Moacir Sopelsa e Maurício Scudlac. Às 14 horas do dia 5 de abril do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Neudi Sareta para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Ato contínuo, o senhor presidente deu ciência ao plenário do ato da presidência número 8, de 2022, que concede licença à senhora deputada Luciane Carminati, pelo período de 60 dias, a contar da data de 4 de abril do decorrente ano, para tratar de interesse particular. Em face ao exposto, o senhor presidente também deu ciência ao plenário dos atos da mesa números 11, 12, 13 e 14 de 2022, que convocam primeiro, segundo, terceiro e quinto suplentes, respectivamente, e número 15 de 2022, que convoca o cidadão Adriano Pereira, sexto suplente do Partido dos Trabalhadores, para ocupar a cadeira de deputado neste poder, por declínio dos suplentes antecedentes, uma vez que o quarto suplente está ocupando a cadeira do deputado. Dando continuidade ao ato de posse, o senhor presidente convidou o senhor deputado Adriano Pereira para proceder ao juramento com posterior assinatura do termo de posse e concedeu a palavra ao parlamentar empossado para os pronunciamentos. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Altair Silva e Sargento Lima. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Pedro Zucchi, do PT, Gessé Lopes, Sargento Lima e Ana Campagnolo, do PL, Bruno Souza e Ada De Luca, do Bloco MDB Novo, e Laércio Schuster, do Podemos, além do deputado Jair Mioto, do Bloco PSD-PSC. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei número 286, de 2020, e 143, de 2021. Foram aprovados os pedidos de informação número 114 a 124 de 2022, as moções números 258 a 268 de 2022 e o requerimento número 427 de 2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 431 a 452 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 204 e 206 a 211 de 2022. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Maurício Scudlac, Pedro Celso Zucchi e Kennedy Nunes. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra, ordinária, para o dia 6 de abril, às 10 horas, em calendário especial. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputada Ana. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Como estamos no calendário especial, vamos direto ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao bloco PP-PSB, com a palavra o deputado João Amin, por até 6 minutos. Bom dia, deputado Maurício, bom dia a todos que nos acompanham. Eu queria começar falando sobre o ICMS. A gente teve acesso pela imprensa que alguns deputados se reuniram com o governo tratando sobre o ICMS do trigo, sobre o ICMS do leite, sobre o ICMS da bebida e sobre a alíquota do Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, o ITCMD. A princípio, parece-me que o governo ouviu parcialmente
o apelo da sociedade catarinense e já flexibilizou a sua opinião, já concordou com a opinião da Assembleia, já concordou com a opinião de qualquer cidadão catarinense que frequenta o supermercado, com o produtor do leite, que gera pelo menos 200 mil empregos em Santa Catarina, e sinaliza recolocar o leite na cesta básica. Teoricamente, na prática, o que acontece? Vai passar a alíquota de 17 para 7. O trigo, pelo que a gente acompanhou, principalmente pela imprensa, vai continuar 7% e a bebida vai continuar 25%. Eu falo aqui, começando elogiando o governo, porque realmente essa questão do ITCMD não está muito clara, é o único aspecto positivo que eu vejo de não termos votado quando era para ter sido votado o veto, e esse prolongamento, esse adiamento da votação. Isso não está muito às claras para a sociedade, não está muito às claras para mim, e que bom que a gente não votou o ITCMD. Eu tendo até a acompanhar o governo mantendo o veto do ITCMD. Com relação ao leite, é muito positivo essa orelha grande do governo de ouvir a sociedade, alguns deputados, e valorizar aí um setor que produz leite e que gera 200 mil empregos. Agora, a questão da bebida está sendo usada muito negativamente. Quem vende a bebida alcoólica, vai gerar depressão, vai gerar alcoolismo, vai gerar morte em trânsito, como vídeos que a gente recebeu recentemente aí na Assembleia, no celular, de membros do governo. Não é isso, pessoal, é gente, é empreendedor que vendeu o carro, foi no banco, o empréstimo que a gente votou aqui mesmo na Assembleia Legislativa foi insuficiente, tinha muita necessidade de garantia, nem o Pronamp foi suficiente para gerar empréstimo para uma pessoa que da noite para o dia não sabia se ia poder abrir o seu estabelecimento, depende do turismo, reflete 5% do PIB catarinense, quem é bar, quem é restaurante, quem vive de evento turístico, e sofreu sem saber, com regras restritivas, tendo que botar álcool, comprar luva, não sabendo se ia poder abrir no almoço do dia seguinte, se ia poder abrir no jantar do dia seguinte, comprou produto que estragaria e está sofrendo. 100 mil empregos diretos também, é metade do setor produtivo do leite, fazendo as contas a grosso modo. O deputado Bruno Souza acompanhou essa discussão do início ao meio, já que a gente está no meio dessa discussão, e a gente espera que a gente tenha um fim mais positivo para a economia catarinense, para o empreendedor catarinense. Não sei se o deputado quer uma parte. Deputado, meus parabéns por trazer esse tema. Nós realmente, hoje é um dia em que o setor acorda surpreso e com um sentimento muito ruim, porque a Secretaria da Fazenda, ela psicografa alguns dados, não diz qual é a fonte, não diz de onde tira, e tenta ludibriar essa casa através de dados falaciosos, escondendo a realidade, que é um setor que sofre na outra ponta e que tenta sobreviver, apesar de tudo que lhe foi imposto. Então, meus parabéns pelo seu comentário, vou falar também sobre isso, mas parabéns por trazer esse tema a este plenário. Valeu, Bruno. Um outro assunto que me traz à tribuna hoje é a questão da greve da Universidade Federal de Santa Catarina. A atividade seria retomada de maneira plena no dia 4, no dia 18, previsão de retorno presencial da graduação, e eu não posso ver essas notícias de maneira passiva. Eu sou filho de um professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu pai é professor da UFSC. Eu quero primeiro aplaudir a linha de frente
da saúde da UFSC, que durante a pandemia teve uma atuação brilhante, né, em nome aí dos profissionais da saúde, do hospital universitário, merece aplauso, e se não teve moção de aplauso aqui da Assembleia Legislativa, foi uma falha dos 40. Agora, logo no dia que é anunciada a volta das atividades da universidade, mais um minuto, deputado. Quando é anunciada a volta às aulas, a volta das atividades, ser anunciada a greve, olha, isso é um deboche, né? É um deboche não com o estudante, é um deboche não com Florianópolis, com Santa Catarina, mas é um deboche para quem acompanha outros institutos de graduação. A nossa universidade estadual aqui, por exemplo, a UDESC, que foi uma das primeiras a implementar o ensino híbrido e online. A Universidade Federal de Santa Catarina, até os comerciantes do entorno estão sendo prejudicados. É um deboche. Eu não sei se eles acompanharam aqui as votações do final do ano passado, que teve aumento para todas as atividades que ganham bem e as atividades que ganham mal não tiveram aumento. Agora, eu sou a favor do aumento. Agora, não, no dia 4 isso ser exigido. Ainda no horário dos partidos políticos, o próximo horário pertence ao bloco PSD-PSC. Com a palavra, deputado Milton Obos. Vossa Excelência tem o tempo de 7 minutos e 30 segundos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Bom dia a todos que nos acompanham. Nessa manhã, uma sessão extraordinária da nossa Assembleia Legislativa. E, primeiramente, secretário Vampiro, lhe dá as boas-vindas ao retorno a essa casa, né? Esteve à frente de um trabalho grandioso na Secretaria de Educação de Santa Catarina, qual lhe cumprimento. E, primeiramente, eu queria trazer aqui uma boa notícia, né? O pós-pandemia traz algumas boas notícias, deputado Adriano. Amanhã inicia a Festa da Cebola, Festa Nacional da Cebola em Itupuranga. Depois de interrupção de vários anos em função da pandemia, teremos lá um grande encontro, amanhã com todos os produtores de cebola de Itupuranga, a região que representa o nosso estado como o grande polo produtor de cebola, não só a cidade de Itupuranga, mas toda a região do Vale da Cebola. E será um evento grandioso, que irá até domingo, com grandes shows, mas, acima de tudo, com o envolvimento dos agricultores, seminários agrícolas, né, tudo relacionado à cebola, à condição de vida dos agricultores e assim por diante. Então, é um belo evento, que fica aqui o convite para todos os colegas que puderem participar e prestigiar, a partir de amanhã às 11 horas, com abertura e um almoço que será servido a todos os agricultores presentes lá em Itupuranga. Mas eu queria me somar à fala do deputado João Amin, deputado, principalmente com a questão do leite. Ontem, todos nós defendemos que o leite volte para a cesta básica, é evidente isso, né? ICM de 7%, para beneficiar a população como um todo. Mas existe aí um problema por trás disso. Se simplesmente voltar à situação da cesta básica e não corrigir a distorção da isonomia competitiva tributária com o Estado do Paraná e do Rio Grande do Sul, o que vai acontecer? As indústrias do leite de Santa Catarina não conseguirão absorver a produção dos nossos produtores, que somos, né, uma das maiores bacias leiteiras do Brasil, deputado Maurício, e
mais uma vez o produtor vai pagar a conta. Porque não tem como competir com uma diferença de mais de 6% de ICMS da indústria catarinense para a indústria do Paraná. Inclusive a Tirol leva o leite para produzir no Paraná, tendo uma fábrica lá em Pinhalzinho, deputado Bruno, subutilizada, uma fábrica que poderia beneficiar todo o leite aqui em Santa Catarina. E, infelizmente, por uma visão tributária equivocada, hoje nós vamos resolver um problema, que é voltar o ICMS de 7% para a ponta, mas vamos estar automaticamente matando a indústria catarinense e o produtor de leite de Santa Catarina. Essa é a grande verdade, porque se a indústria não compra, o preço dele cai. É a lei da oferta e da procura, o mercado funciona assim. Então, hoje nós teremos uma reunião às 5 horas da tarde. Eu pedi isso ao grupo técnico, ao governador, aos colegas deputados, que ouvíssemos o setor para eles mostrar esses números, porque tem que corrigir as duas coisas, a ponta, o ICMS da ponta, e o cuidado daquele que produz o leite desde lá do produtor rural até a indústria que beneficia. Se nós não cuidarmos disso, desequilibrou o sistema. E não é isso a nossa missão. É muito simples. Fiz a minha parte política e voltei o leite na cesta básica. Mas e daí? A cadeia produtiva, como é que fica? Então, isso é muito sério. Todos estão cientes disso. Espero que hoje o setor unido, com os deputados que puderem participar da reunião, com o grupo técnico da Fazenda, hoje às 5 horas da tarde, eles trarão todos os argumentos, né? Essa diferença lá na Secretaria da Fazenda, essa diferença tributária, ela é muito pesada, porque o Paraná dá um incentivo muito grande, e daí eles entram aqui com diferencial de ICMS, evidentemente que os mercados vão comprar todo o leite dos outros estados, porque é mais barato comprar dos outros estados, e nós matamos o nosso produtor. Então, isso é uma preocupação muito grande. Houveram avanços também, a questão do trigo, deputado Maurício, foi resolvida, né? Então, o governo vai mandar um outro projeto de lei para cá que resolve a questão da cadeia produtiva do trigo. E a questão do ITCMD, deputado Joaquim, aí existe vários aspectos que são um pouco incompreensíveis, às vezes, para alguns segmentos. Mas o ITCMD, ele não mexe só na vida do cidadão comum, ele mexe na vida das empresas, ele mexe na fórmula dos princípios da contabilidade empresarial, e então o corpo técnico da Fazenda se comprometeu a ouvir o segmento também e fazer os ajustes necessários, porque senão nós teremos uma grande evasão de receitas do ITCMD em Santa Catarina, acima de tudo, né, porque você não é obrigado a recolher o ITCMD aqui. Então, é um assunto bem complexo, mas houve o entendimento de abrirmos o diálogo para que aquele decreto que nós, na lei, no final do ano, deputado Bruno, colocamos um item para evitar aquela arbitragem do ICMD, e o governo vetou. Esse item tem o compromisso de refazer as análises e mudar isso aí para que fique realmente parecido com o resto do Brasil, e não Santa Catarina ter só esse olhar puramente arrecadatório e que, na verdade, acaba trazendo a evasão fiscal, que é o que nós não queremos. Muito obrigado pela atenção de todos e um bom dia. Obrigado, deputado Milton Obos. Próximo horário pertence ao PT. Próximo horário pertence ao bloco MDB Novo.
Com a palavra, deputado Bruno Souza. Vossa Excelência tem o tempo de até 15 minutos. Senhor presidente, da mesma forma, eu venho aqui manifestar o sentimento que hoje o setor de bares e restaurantes acordou. O setor de bares e restaurantes hoje se acordou com um sentimento de traição. Esse é o sentimento que impera no setor. Porque estavam aqui com um veto quase sendo derrubado, na cara do gol para ser votado, com toda a mobilização, essas galerias cheias, e o que aconteceu? Nós adiamos a votação, uma decisão lamentável, e claro que naquela ocasião a justificativa era para tentar construir uma solução, e hoje o setor acorda tendo notícias de que ficou de fora da tentativa de construção. E o pior, a Secretaria da Fazenda ainda insiste em dados inventados que não mostram a origem, de que são poucos os beneficiados. Deputado, eu fico imaginando como que o secretário da Fazenda e a área técnica produz esses dados. Eles devem chegar em uma mesa, em silêncio, colocar a mão na consciência e esperar baixar os números. E psicografa aquilo que lhe inspira. Porque quando pedimos as fontes, quando pedimos, cadê os dados? Mostrem para a gente, apresentem. Somem, não mandam, não dizem de onde saem esses números, mas em reunião com os deputados, eles sempre têm um número na ponta da língua para corroborar a sua tese. É curioso que o número inventado sempre serve bem ao propósito da secretaria, nunca ao propósito da sociedade. Então, o setor acordou sabendo que sim, haverá aumento de impostos para o setor de bares e restaurantes. Um dos setores que mais sofreu durante a pandemia, 40 mil empregos perdidos, diversos estabelecimentos fechados. Às vezes, a poupança de uma vida inteira foi destruída por ações governamentais insensatas, pela falta de previsibilidade das ações tomadas pelo governo. Fecha, não fecha, abre, não abre, vai abrir semana que vem, não vai, prorroga, não prorroga. Medidas insensatas que impediram qualquer planejamento. E a origem, não se enganem, não pensem que foi apenas uma crise sanitária, foi muito além disso. Foi o governo fez, através da sua falta de coragem, planejamento e liderança, fazendo com que esses setores não tivessem como reagir adequadamente, e hoje acordam com a notícia de que serão, sim, tributados mais, irão pagar mais impostos, e essa, senhoras e senhores, não deve ser uma causa. A luta contra os impostos não deve ser uma causa somente dos bares e restaurantes, deve ser uma causa de todos nós. Mas Bruno, eu não sou dono de bar e restaurante, eu não trabalho no setor de bares e restaurantes, por que eu devo me preocupar? Sabe por quê? Porque o próximo bolso pode ser o seu. Hoje, o governo, que é um viciado em carga tributária, que busca sempre um pouquinho mais, está sempre atrás de mais e mais impostos, hoje ele coloca a mão no bolso dos bares e restaurantes. Amanhã, não tenham dúvida, vai precisar de um novo bolso. Sabem por quê? Porque o Estado não controla o quanto gasta. O Estado é um gastão irresponsável que aumenta ano a ano o tamanho do piano que coloca em cima da sociedade. Sendo assim, é sempre necessário uma nova fonte. Se nós permitirmos que se coloque hoje a mão nos bares e restaurantes, amanhã vai ser você. Porque nós não estamos dizendo o que nós precisamos dizer para o governo. Chega, se vire com o que tem, controle o seu orçamento, faça gestão. Ao invés disso, nós estamos dizendo, tudo bem, bote a mão no bolso dos bares e restaurantes, e aí amanhã somos nós. Amanhã sou eu, amanhã é você. É assim que funciona.
como nós sempre alimentamos esse vício, desde que hoje eu não seja vítima, pode usar mais, pode usar do seu vício. Se eu não sou a vítima hoje, enquanto nós fizermos isso, nós estamos alimentando um estado que é doente, que está viciado, está dependente do dinheiro do catarinense. Enquanto não falarmos chega, ele vai continuar. Você não resolve o problema de alguém que está, infelizmente, submerso em um vício, alimentando o vício, dando mais, dando cada vez mais. Não é assim que você vai resolver o problema. Você resolve dizendo, não, vamos parar aqui, vamos ser responsáveis e vamos começar a fazer a despesa caber dentro da receita. Ao invés disso, nós alimentamos o vício, nós usamos um cinto maior. Está errado, não é assim. Vocês podem ter certeza, hoje eles estão aqui nessa casa pedindo para que nós tributemos o setor de bares e restaurantes. Amanhã pode ser você, catarinense, na sua área, não importa, eles são bons nisso, infelizmente eles são eficientes. Tem uma área que o Estado é eficiente, é em tirar dinheiro de você. Amanhã é o seu bolso. Nós precisamos parar isso imediatamente, dizer chega. E novamente, esse sentimento que hoje impera no setor é lamentável, é traição. O setor se sente traído, e com razão, nós permitimos que esse sentimento acordasse hoje junto com o setor, quando deixamos eles de fora, quando podíamos ter nessa casa solucionado o problema, nós permitimos que eles simplesmente fossem tributados, acordassem hoje de manhã, sabendo que foram deixados de fora de qualquer conversa e que serão sim, irão pagar mais impostos sim. E novamente, sobre esses dados inventados pelo governo, Sargento Lima, eu lembro a história que uma vez um economista, dissidente russo, me contou. O nome dele é Yuri Maltsev. Ele foi um dos responsáveis pela perestroika, o programa de abertura econômica da antiga União Soviética, e ele acabou fugindo, né? Ele é um dissidente, fugiu, e ele era responsável pelo setor de coleta de dados da perestroika. Então ele tinha que rodar as repúblicas soviéticas. Chegou um dia em uma das repúblicas e foi ao setor de estatísticas e pediu os dados. E o setor olhou para ele e disse, não, calma aí que nós vamos produzir. Produzir? Como assim? Como é que vocês vão produzir os dados? É assim, ó, eu vou mostrar como é que se faz. Pega essa vodka aqui, começa a beber. Você começa a beber e de repente os dados vão aparecer ali na parede. E você anota os dados. Aí ele espantado, peraí, isso aí é falsificar os dados e os números. Não. Para falsificar os dados e os números, você precisa ter algum dado e algum número. Nós estamos inventando mesmo. E era assim que eram feitas as estatísticas na antiga União Soviética. Era assim que era. E isso me lembra muito como hoje a Secretaria da Fazenda fabrica esses dados. Eu fico pensando como é que eles fabricam esses números. Será que é algo parecido com como fabricavam os dados na antiga União Soviética? Será que o secretário, ele senta numa mesa e começa a olhar para a parede para ver se aparece alguns números? Porque esses números são psicografados, eles tiram números do além, 200 estabelecimentos somente, só o impacto é de 1%, onde estão esses números? Mostra para a gente, mostra, clareza, ou tem medo de revelar os números para a sociedade? Deputado? Deputado Bruno, parabéns por mais uma vez nós estamos abordando esse assunto que tanto nos é urgente que seja abordado. O senhor fez questionamentos de positivamente, em alguns dias será você que será atingido, será o seu bolso que será atingido. Quando não houverem mais bolsos, com certeza vão passar para o seu, justamente pela uma realidade. Não vai parar. Tá? Isso não vai parar. Matéria do ND, do dia 5/4/2022, Judiciário de Santa Catarina quer criar 24 cargos de assessoria ao custo de 7,5 milhões por ano. 7 mais. Quer criar cargos. Já está aqui na casa o projeto. Já está aqui entre nós aqui. E só para relembrar, quando da suspensão da votação na semana retrasada, quando da votação, nós nos manifestamos, deputado Bruno. Essa casa, ela não teve unanimidade de forma alguma. Então, eu acredito que seja injusto dizer que nós, aqui, concordamos com a suspensão da votação.
Não, o senhor se pronunciou, eu me pronunciei. Eu me pronunciei. O que esperaram? Esperavam uma manifestação pública? É assim que se faz governo? Joga-se uma notícia ao vento. Se não houver barulho, mantém-se. Se houver barulho, se houver reclamação, a gente retira. É dessa forma que você faz política? É por erros e acertos? Sem a menor... inventando números e julgando com a opinião pública? Eu não me iria admirar se tivesse tomado se estão tomando decisões hoje no Estado julgando uma moeda para cima. Eu não ficaria admirado se eu soubesse disso. Olha, foi tomada determinada decisão, foi julgada uma moeda para cima, se é cara a gente mantém o leite, se for coroa a gente retira. Mas uma coisa a gente pode ter absoluta certeza, eu quero reforçar o seu discurso. Amanhã vai ser outro setor que vai ser atingido, porque está aqui, ó, os gastos não param. Aquele pacote aprovado em dezembro, ele vai pesar. É preciso arranjar lugar de onde tirar o dinheiro. Obrigado pela parte, desculpe ter me delongado, mas sabes muito bem que eu quero corrigir isso. Não foi unanimidade nessa casa. Isso poderia ter sido corrigido há 2 semanas atrás. E hoje nós poderíamos estar falando de outro problema apresentado pelo governo do Estado. Perfeito, deputado, perfeito. Aliás, as notícias dizem que houve acordo entre os líderes da Assembleia para aumentar os impostos sobre bares e restaurantes. Eu sou líder nessa casa, sou líder de um partido pequeno, mas sou também líder e quero dizer que eu não fiz acordo nenhum. Tenho certeza que outros líderes também não participaram desse acordo de aumentar os impostos sobre a sociedade catarinense. Até porque, como eu falei, aumentar os impostos hoje sobre um setor é permitir o aumento para o próximo setor amanhã. Não tenham dúvida, amanhã vai ser outro setor a vítima, porque nós estamos alimentando o vício, nós estamos alimentando aquilo que mata o catarinense. Portanto, é só uma questão de tempo para você ser o próximo, já que, como bem mostrou o deputado Sargento Lima, as despesas não param de surgir. Os projetos aqui que aumentam o custo do Estado para o catarinense não param de surgir nessa casa. É cada dia uma ideia nova. Se cada dia nós temos um gasto novo, ora, gente, não existe mágica. Na outra ponta nós vamos ter que cada dia encontrar uma fonte nova para pagar esses gastos. A fonte, nós sabemos, é sempre o catarinense. Também não existe mágica. A diferença é só aonde que o governo vai apertar. Hoje é bares e restaurantes, amanhã é um outro setor. Portanto, digam basta, digam não. Nós não podemos permitir esse aumento de impostos. Muitos aqui foram contrários à retirada do veto naquele dia. Eu peço para esses, vamos lutar contra o aumento da carga tributária para o catarinense. Eu quero lembrar aos senhores, bem nessa linha, de que hoje tributam os bares e restaurantes, amanhã é você. Eu quero lembrar da sempre atual fala de Martin Niemöller, que era um religioso alemão durante o período nazista. Disse ele, primeiro os nazistas vieram para os comunistas. Eu fiquei em silêncio. Eu não era comunista. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada. Eu não era um sindicalista. Quando eles buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio. Eu não era um judeu. Quando eles vieram me buscar, já não havia ninguém que pudesse gritar. Portanto, não fique em silêncio só porque hoje não é você que está na mira, não é você que é o alvo. Não fique em silêncio. Porque amanhã, quando for você, pode não haver ninguém para protestar contra o assaque ao seu bolso. Diga não, essa casa precisa se posicionar. Chega de aumento de impostos, chega de aumentar o piano nas costas do catarinense. Muito obrigado. Uma questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado João Amin. Uma questão para ser 3 minutos. O pela ordem é só 1. Eu gostaria de fazer um alerta ao governo, ao Estado de Santa Catarina, ao Poder Executivo. Desde o final do ano passado, quando a gente aprovou o Bolsa Estudante, esse projeto deve ter chego lá no governo, deve estar lá em alguma gaveta do Executivo e até agora não foi implementado.
São R$ 6.250 para quase 2.000 famílias. A imprensa alerta parcialmente, dizendo que o Bolsa Estudante em Santa Catarina terá o pagamento retroativo, mas é um absurdo esse benefício para o estudante, principalmente de baixa renda, para quase 2.000 famílias catarinenses, não está sendo executado até o momento. Retroativo não basta. Quem precisa desse recurso não pode esperar 1 mês, 2 meses. Então são 375 milhões de reais que foram aprovados na Assembleia Legislativa e até agora não saiu do caixa do governo em direção a essas famílias carentes. Esse debate foi muito positivo aqui na Assembleia Legislativa. Gostaria de fazer uma referência à deputada Marlene, que se encontrava aqui até agora há pouco, que foi realmente muito atenta a esse assunto. O Ministério Público acompanhou, mas até agora 2.000 famílias catarinenses não estão recebendo os 375 milhões de reais que estão lá no caixa do Estado e não estão no bolso do cidadão de baixa renda que precisa desse recurso, às vezes para sobreviver, às vezes para dar uma alimentação, uma condição mais digna para o estudante que não tem essa condição. Não adianta o governo estar com os seus cofres cheios se o cidadão está com o bolso vazio. Muito obrigado. A questão de ordem é para em qualquer fase do debate do projeto, mas respeitamos o deputado João Mendes. Então agradeço a sua orientação, o seu alerta. E até fazer uma homenagem à pessoa que escreveu aí o regimento, que a gente deseja melhoras. Eu muitas vezes, Maurício, aqui no tapete vermelho eu devo discordar em 90% do deputado Marcos Vieira. Numa cozinha, por exemplo, a gente tem a oportunidade de desfrutar em mais de 100% do capricho que ele executa com maestria a sua capacidade culinária, vamos dizer assim. É um baita cozinheiro, chefe de cozinha, como queiram o nominar. Então é que a gente deseja muitas melhoras ao deputado Marcos Vieira, que está fazendo falta aqui, e que se recupere o mais rápido possível. Um grande abraço para o deputado Marcos Vieira. Muito bem lembrado, deputado João Amin, que todas as orações aí sejam pela recuperação mais rápida do colega deputado Marcos Vieira. Próximo horário pertence ao PSL. Próximo horário pertence ao PL. Então, pela ordem, presidente, mas o PSL ainda existe? Vamos ter que corrigir aqui a União Brasil, agora seria. Próximo horário pertence ao bloco PDT, PSDB, Republicanos. Próximo horário pertence ao Podemos. Deputada Ana Paula Silva. A Paulinha, Vossa Excelência, tem o tempo de 4 minutos e 30 segundos. Senhor presidente, meus colegas, muito bom dia a todos e todas. Eu quero brevemente, primeiro, entregar meu abraço ao meu querido amigo Altair e, da mesma forma, ao deputado Vampiro, que retornam à nossa casa depois de uma árdua missão, deixando aqui também o meu voto de felicitações nessa nova jornada que se retoma aqui no Parlamento. Quero também, senhor presidente, no primeiro uso de tempo de tribuna do Podemos, o partido agora que represento, dizer que depois aí de um ano de bastante angústia, a gente de fato encontra uma casa partidária. Eu tenho feito relatos desse processo para os meus amigos. O desenlace do PDT foi muito doloroso para mim. Afinal de contas, foram 32 anos de caminhada ao lado de companheiros que vão seguir no meu coração durante a vida, mas, de fato, é hora de a gente olhar para frente
E eu quero aqui prestar também a minha gratidão a todos os colegas do Podemos que me receberam com tanto carinho, ao deputado Nazareno. Acho que eu fiz uma boa troca, né, pessoal? Troquei o Rodrigo pelo Nasa. O Nasa, pelo menos, faz janta para a gente na casa dele de vez em quando, né? Mas, enfim, dizer que a gente segue nessa jornada a partir de agora com muita alegria no coração, com muita fé e com muita disposição para seguir lutando por Santa Catarina. Eu quero também, de modo muito breve, comunicar aos senhores que eu tive o privilégio de participar da Assembleia dos Lotéricos do Estado de Santa Catarina, acompanhada do deputado Darcy de Matos, que é presidente da Frente Parlamentar dos Lotéricos do Brasil, a convite do Vicente, e quero aqui destacar que nós também estamos juntos nessa causa. Nós temos mais de 600 lotéricas que geram emprego no nosso Estado, que impulsionam a nossa economia e, mais que tudo, têm um papel social relevante. Porque em alguns pontos do Estado, onde as agências bancárias não chegam, é eles que cumprem com o papel social de mediação bancária para, especialmente, algumas atividades que são importantes no recebimento de benefícios, inclusive, dos nossos cidadãos. Então, eu quero muito aqui deixar registrado o meu apoio, o meu respeito ao Sindicato dos Lotéricos e todas as casas lotéricas do Estado de Santa Catarina que têm empreendido um trabalho social muito mais relevante, inclusive, que o trabalho econômico, ainda que gerem muitos empregos e sejam a porta de entrada da nossa microeconomia também. Não posso me furtar muito brevemente de ponderar essa situação do ICM, do leite e do trigo, em especial essa confusão toda que está aí posta na mesa, para que nós tenhamos agora, junto com o governo, a sabedoria de ponderar que precisamos, sim, proteger a cadeia econômica do leite do Estado de Santa Catarina, mas também atender os interesses do cidadão. Nós advogamos para que o cidadão pague o menor preço possível pelo leite. Esse tem que ser o esforço, tanto do parlamento quanto do governo, porque é um alimento fundamental para as crianças, para os adolescentes, para as famílias, principalmente para as crianças na primeira idade. Então, eu quero aqui reforçar a minha colaboração, a minha contribuição na causa, dizer que estarei presente na reunião que será promovida em breve, agora no fim de tarde, e que contem integralmente com o meu apoio. Peço, senhor presidente, se me permite, mais um minutinho para deixar um último tema. Mais um minuto, deputado. Eu quero apenas convidar os colegas para... Nós hoje faremos às 18 horas, senhor presidente, a primeira reunião de coalizão do terceiro setor. O deputado Fabiano, que atua muito nessa causa, e outros colegas aqui, são convidadíssimos a participar conosco. É uma reunião que não tem objetivos eleitorais ou políticos, mas de construir afinidade com todos aqueles que trabalham e advogam pelo terceiro setor, e vai ser aqui na casa, às 18 horas. Por último, também dentro dessa pauta, eu quero agradecer ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que finalmente fez andar o pique, senhor presidente, que estava trancado esse tema. A nossa lei de incentivo ontem finalmente teve uma decisão positiva, Fabiano, ela vai caminhar. Nós já fizemos uma proposição aqui para pedir que a Fazenda imediatamente estabeleça os regulamentos para que a cultura possa, de fato, então, absorver esses recursos e liberar os resultados desse edital da Lei de Incentivo à Cultura, que foi mais de 2 anos de esforço nosso e mais 2 anos passados, tanto do deputado Maurício, do deputado Kennedy, o próprio deputado Darcy, que não está conosco, que lutou tanto pelo incentivo fiscal para a cultura. Obrigado, deputada Paulinha. Passamos, encerrado o horário dos partidos políticos, passamos à ordem do dia. Pedidos de informação
Pedido de informação 125, autor deputado Kennedy Nunes, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca dos credenciamentos e sistema de vistoria veicular do DETRAN em Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 126, autor deputado Laércio Schuster, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da reforma da Escola de Educação Básica Governador Pedro Ivo Figueiredo de Campos, no município de Palhoça. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 127, autor deputado Celso Suzuki, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da existência de projeto de duplicação da rodovia SC-108 no trecho entre Gaspar e Brusque. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 128, autor deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das constantes invasões que a Escola Estadual de Ensino Fundamental Martinho Guizo vem sofrendo. Em discussão, em votação. Pedido de informação 129, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca dos recentes problemas no Hospital Joana de Guzmão. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 130, autora deputada Marlene Fengler, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da previsão de retorno à normalidade dos atendimentos prestados aos pacientes no Hospital Florianópolis. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 131, autor deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial informações acerca da previsão de envio à Assembleia Legislativa de Santa Catarina do projeto de lei complementar do plano de carreira dos praças militares do Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Moções. Moção 269, autor deputado Ismael dos Santos, cumprimentando o sargento César José Querino e o cabo Diógenes Querino pelo ato de bravura praticado no salvamento de um bebê no município de 13 de Maio. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 270, autor deputado Fernando Krailin, cumprimentando a empresa Erzinger Indústria Mecânica Limitada pela passagem do seu aniversário de fundação. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 271, autor deputado Coronel Mocelin, manifestando aos familiares do senhor Sérgio Luiz Soares pesar pelo seu falecimento ocorrido durante o salvamento de 2 crianças. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 272, autor deputado João Amin, cumprimentando o tenente-coronel Diogo Cidral de Lima pela atuação no evento da procissão do Nosso Senhor dos Passos em Florianópolis. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 273, autor deputado Márcio Machado, apelando ao senador Jorginho Melo e à deputada federal Carmen Zanotto para que não meçam esforços na elaboração de projeto de lei que permita a dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda das pessoas físicas de despesas com aquisição de produtos destinados à intolerância ao glúten. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 274, autor deputado Márcio Machado,
cumprimentando o doutor juiz de direito Geraldo Correia Bastos pelos 15 anos de serviço prestados como magistrado na primeira vara criminal da comarca de Lages. Moção 275 a 284, autor deputada Paulinha, cumprimentando diversos municípios pela passagem dos respectivos aniversários de emancipação. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento 258, autor deputado Altair Silva, solicitando ao diretor-presidente da Celesc informações acerca da possibilidade de melhoria da rede elétrica trifásica no interior do município de Ipomirim. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento 459, autor deputado Altair Silva, solicitando ao diretor-presidente da Celesc informações acerca da possibilidade de melhoria da rede elétrica trifásica na linha Antagorda, no município de Pinhalzinho. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 453 a 457 e 460 a 465. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: 212 a 216. Encerrada a ordem do dia, nós passamos às explicações pessoais. Primeiro deputado inscrito, o deputado Kennedy Nunes. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados que estão aqui presentes, os catarinenses que nos acompanham. Eu tenho 3 assuntos para tratar nessa minha fala. O primeiro é relacionado a uma informação que me chegou agora, deputado Coronel Mocelin, da junta de multas chamadas Jari, que elas são formadas, deputado Cobalcini, por integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil e do FETRANTESC, né, que é a Federação dos Transportes, que seria o membro que representaria os motoristas nesta junta. São 3 titulares que tem, nós temos hoje, em média, 35 juntas de infração. Só para explicar ao catarinense, todo cidadão que sofre uma multa de trânsito, ele pode recorrer. E quem faz a verificação desse procedimento são esses 3 membros. Como é que funciona e funcionava antigamente? Tem uma resolução, tem todo um processo, portaria, que regulamenta esse tipo de trabalho. O comandante da Polícia Militar indica um nome de pessoas que têm que ser funcionários efetivos. O delegado regional indica um nome também de funcionário efetivo. E esta federação, que representa os motoristas, os condutores, indica o nome. O problema é que, antes, essas indicações eram feitas de forma regional, discricionária, e tudo certo. Só que agora, o governo mudou, deputada Ana. Agora, todos os nomes, sejam eles da Polícia Militar, da Polícia Civil ou da representação dos condutores, tem que passar pelo crivo da Casa Civil. Aí eu fiquei pensando, por que tem que passar pelo crivo da Casa Civil, se antes não passavam? Aí eu fui verificar, cada membro desse ganha um jeton. Lembra do jeton, deputado Maurício Codilac? Ganha um jeton.
Não, eu me lembrei do ex-prefeito Udo, que dizia que o problema era gestão, né? Mas cada um desses daí, deputado Berlanda, membros dessa junta de infração, ganha um jeton que não baixa de R$4.000, e os aqui de Florianópolis ganham o jetonzinho de R$12.000. 12 conto. E o que está acontecendo? É que agora quem define se o cidadão pode ser nomeado da junta ou não, não é mais a portaria, não é mais a descrição do delegado regional ou do comandante da Polícia Militar, é a Secretaria da Casa Civil. 12 conto por mês para fazer uma reuniãozinha, para dizer não para um motorista que foi multado. 12 pau, deputado Berlanda. O que o governo está fazendo, deputado Bruno? Está aqui mais uma forma de beneficiar os seus compadrinhados políticos. Fica aqui esse registro. Vou fazer um pedido de informação para saber por que tem que passar pela Casa Civil. O segundo assunto, e eu acho que eu vou deixar o terceiro assunto para a parte da tarde, mas o segundo assunto, gente, ontem eu rodei aqui o Ai de Vós, um texto que fala exatamente a opinião das pessoas em relação aos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Volto a dizer, integrantes do Supremo Tribunal Federal. Vocês nunca me verão falar mal da instituição do Supremo Tribunal Federal. Essa eu respeito. Mas dos integrantes, eu tenho sim a condição de fazer críticas, até porque, quando eles exageram e saem das 4 linhas da Constituição, qualquer um pode ser questionado. Deputado Gessé Lopes, o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou a colocação de tornozeleira eletrônica do nosso colega deputado Daniel da Silveira. E mandou a Polícia Federal entrar no plenário para colocar a tornozeleira. Daniel da Silveira chegou no Rio de Janeiro de avião, quando foi pagar o estacionamento, percebeu que todas as suas contas foram bloqueadas. E agora, o ministro Alexandre de Moraes, na sua petulância, na sua arrogância, agora decidiu começar a ir bem fora, não só das 4 linhas, porque ele já saiu faz tempo das 4 linhas constitucionais, ele decidiu agora colocar muito a prática de máfia, que é quando você tem um adversário ou um inimigo, você começa a coagir a família. É uma vergonha o que o Alexandre de Moraes mandou fazer. Sabe o que ele mandou fazer? Ele mandou a Polícia Federal coagir a mãe do deputado Daniel da Silveira. Coagir. A Polícia Federal chegou lá na casa de uma senhora de quase 70 anos, a mandado do Alexandre de Moraes. Coação. Isso é, olha, impensável. Parece aquela máfia que começa a mexer nos parentes, senhor presidente, e dizer o seguinte: olha, eu vou começar a mexer nos teus. Cara, o que é isso? Aonde vamos parar? Aonde estão os deputados federais, os senadores? Como disse o deputado Bruno, hoje é com ele, daqui a pouco é com você. Ou você acha que porque faz a cobertura dessas imoralidades, inconstitucionalidades que o ministro do Alexandre de Moraes faz, você está fora da mira dele? Não, 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 não. Eu nunca vou citar o ministro Alexandre de Moraes como magistrado, porque ele não é magistrado. Ele é um advogado que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. E eu faço essa diferença para mostrar o meu respeito à magistratura. Eu tenho muitos desembargadores, juízes, que falam comigo, me encontram na rua e dizem: Kennedy, por favor, sempre quando você falar, fala que o Alexandre de Moraes não foi um dia juiz.
foi sim advogado e que defendeu a banca dele e ele defendeu o PCC. Esse é o histórico do Alexandre de Moraes. Que agora, além da inconstitucionalidade, de mandar prender parlamentar, de mandar prender presidente de partido, de mandar coagir parlamentares como a mim fez, de mandar-me a Polícia Federal me intimar, fui 7 vezes na Polícia Federal, 7! E em nenhuma falei. Sabe por quê? Nem eu e nem o meu advogado tivemos acesso ao processo. E até o delegado federal disse que nem ele tinha tido acesso ao processo. E eu fui lá, não requeri o direito de ficar calado. Eu não me neguei a falar. Agora eu sei os meus direitos. E como é que eu vou falar sem saber qual é o processo? Quem é o injuriado? Ou quem é que está se achando difamado? Em que situação foi? Isso daí para que é? Para coagir. Agora, Alexandre de Moraes, manda coagir minha mãe para te ver. Manda. Ela está lá no túmulo, no cemitério de Joinville. Mas se ela estivesse viva, e se você fosse mandar coagir a minha mãe, não vou te ameaçar. Não, imagina, quem eu sou te ameaçar. Tu ia saber o poder da mão de Deus, porque a minha mãe era um pedacinho de Deus na terra. E o que você está fazendo, ministro Alexandre de Moraes, está imaculando a magistratura do Brasil. O que você está fazendo, ministro Alexandre de Moraes, está destruindo a imagem de algo que deveria ser respeitado pelo Brasil, que é a Suprema Corte, a última instância da justiça. Mas não, a tua petulância, a tua arrogância, a tua fome de poder, que entrou em você quando colocou esta toga preta, se achando Deus, uma hora você vai ver que não vale nada. Afinal de contas, tu caga como a gente caga todo dia. Obrigado. Ainda no horário das explicações pessoais, com a palavra o colega deputado Adriano Pereira. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Aproveitar só para fazer o registro da presença do vereador Gustavo Green, do Manuel Pixel e do Ivair José Soares, do município de São João Batista, o vereador Green, e do vice-prefeito Roberto Foreste, o Leonir Perche, Iraci Pascoaloto e Celestino Tomeleiro, amigos nossos do município de Iracemi. Com a palavra o deputado Adriano Pereira. Obrigado, deputado Maurício. Eu queria inicialmente agradecer mais uma vez as pessoas que ontem puderam aqui estar para acompanhar nossa posse como deputado estadual aqui na LESC, mas com carinho especial também agradecer as mensagens que recebi, ligações através do WhatsApp, das nossas redes sociais. Muito obrigado pela torcida, pelo apoio, pelas felicitações, motivações, enfim, nossa gratidão sempre. Eu queria começar a trazer aqui alguns assuntos que são do interesse de Blumenau, do Vale do Itajaí, entre eles a questão da SC 108, a obra de prolongamento da via expressa que pretende ligar a região central da cidade até a Serra da Vila Itoupava, um trecho de aproximadamente 16 quilômetros, onde por anos essa obra ficou paralisada e sendo cobrada sempre a atenção e o olhar do Estado, onde recentemente foi retomada as obras, mas não anda no ritmo do que se espera. E se continuar, aliás, nesse ritmo, deputado Maurício, não diferente de outras obras, não sabemos em qual governo teremos a sua entrega. Existem pendências diversas com relação a desapropriações, ajustes de projeto, licenças ambientais, enfim, e essa é uma obra importante para a mobilidade urbana da nossa região. E gostaríamos realmente de ver ela a todo vapor, de sentir que realmente o governo do Estado está fazendo a sua parte para que isso ocorra. E por isso aqui, nossa reivindicação às secretarias responsáveis, ao governador Carlos Moisés. Não
Diferente em Blumenau e região é a situação de algumas rodovias estaduais, onde, por sinal, o governo estadual tem alocado recursos para obras em rodovias federais e muitas vezes não cuida do que é a sua obrigação, apesar de, neste momento, serem importantes os investimentos do governo do Estado na 470, que, se assim não fosse, diante dos cortes feitos pelo governo federal nessa obra, talvez estivesse, não completamente, mas quase totalmente paralisada. Focando aqui, obviamente, nas rodovias estaduais, quero trazer a situação da rodovia Dr. Pedro Zimmermann, na região norte da cidade, lá em Blumenau, que liga Blumenau a diversos outros municípios, Massaranduba, enfim, tantos outros, que é caótica. A situação, insegurança, ocorrem muitos acidentes, asfalto detonado, buracos, mal sinalizada, em termos de acessibilidade horrível, e que corta nosso município em uma das regiões mais populosas e movimentadas, que, por sinal, mais cresce com grande número de empresas, comércio forte, que abrange em especial a região das Itoupavas, da Itoupava Central, por exemplo. Mas onde também tem a Serra da Vila, que tantas vezes foi manchete triste, com vítimas fatais e diversos acidentes ali ocorridos. Onde, recentemente, o governo do Estado, para Dr. Pedro Zimmermann, sinalizou que irá fazer melhorias e investimentos nessa rodovia, e eu queria aqui cobrar, ou melhor pedir, inclusive, pedir ao líder do governo, acho que é o deputado Milton, que nos traga estas informações concretas. Quais os valores que realmente estarão sendo lá alocados, quando iniciam essas obras, pois Blumenau e região têm, ao longo dos anos, por parte do governo do Estado, vivido de promessas, de anúncios próximos de eleição e que muitas vezes não passa disso. E temos que, como representante dessa região, também cobrar que essa realidade mude. Blumenau é a terceira maior cidade de Santa Catarina, falava sobre isso em meu discurso de posse, contribui muito, inclusive, na arrecadação de impostos e costuma ser esquecida. Onde, neste período, aqui quero fazer coro aos deputados dessa região, no sentido de somar esforços nas reivindicações e pautas que precisam do olhar do governo do Estado. Quero falar também sobre segurança pública. Neste período que estamos aqui, vamos fazer nossas cobranças nessa área também, sobre esse assunto. Vamos falar algumas vezes sobre a falta de efetivo, concurso, a falta de efetivo para as polícias civil, militar, para o Corpo de Bombeiros. Ontem fiquei feliz, inclusive, de receber aqui a visita do comandante do Corpo de Bombeiros de Blumenau, que muito me honrou com a sua presença, o Tenente Cameu, onde há muito tempo, há alguns anos, temos falado sobre a necessidade de termos lá bases operacionais. Temos uma região lá, que é a região da Grande Velha, por exemplo, dentro do município de Blumenau, que tem cerca de 70 mil habitantes, e não tem lá, nessa região, por exemplo, uma base do Corpo de Bombeiros, com pelo menos uma ambulância do Corpo de Bombeiros, um caminhão de combate a incêndio, enfim, juntamente com o SAMU. Veja bem, 70 mil habitantes é uma população maior que muitos municípios do nosso estado de Santa Catarina. E o comandante, com toda a sua boa vontade, não tem como implantar e atender esse pedido por falta de efetivo. Não diferente na região norte da cidade, onde também se faz necessário, na região das Itoupavas, próxima à Vila Itoupava, onde também tem uma população numericamente semelhante a essa, e não se tem esse serviço próximo e tão essencial. Também temos que falar sobre a valorização dos servidores da área da segurança pública, esses guerreiros que enfrentam sol e chuva, enfrentam o perigo, cuidam da segurança dos catarinenses, ajudam a salvar vidas e por aí vai. Vamos ter a oportunidade de falar de algumas questões também sobre a saúde, esperamos poder ter acesso, inclusive, se possível, conversar com o secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina para tratar de demandas na área da saúde. Uma delas que trago lá do município de Blumenau, por exemplo, é a necessidade, a possibilidade de a gente encontrar a solução com relação ao terreno onde hoje está localizado o AG do Badenfurt, e se faz necessário o repasse desse terreno que é do Estado para o município de Blumenau, para que o município de Blumenau possa fazer, deputado Celso Suzuki, a ampliação e a reforma daquele ambulatório geral, um dos ambulatórios gerais mais precários e que atende uma grande região ali, Badenfurt, Texto Salto, toda aquela região ali no município de Blumenau, e lá tem o AG que está neste terreno que é do Estado. Então, o município, logicamente, que alega não pode fazer a reforma, ampliação, os investimentos, porque o terreno pertence ao governo do Estado. Então, vamos ver essa possibilidade do governo do Estado repassar esse terreno ao município de forma definitiva, e assim o município lá não ter mais a desculpa de não poder fazer os investimentos, e assim dar continuidade ao projeto. Inclusive, já existe lá o pré-projeto para conseguirmos a ampliação e a reforma do AG do Badenfurt. São pautas da nossa região, do nosso município, que a gente vai estar tratando aqui. Não diferente, deputado Celso, que acho que essa semana vai encerrando a sua passagem por aqui, quero aproveitar para cumprimentá-lo, grande prefeito, sempre prefeito
da nossa vizinha e querida Gaspar, né? Parabéns aí pela sua atuação, pude acompanhar aí um pouco do seu trabalho nesse período aqui nesta casa, com certeza, né, cumpriu com maestria e se dedicou, né, com grande excelência aqui, buscando ser a voz também, não só de Gaspar, mas de toda a nossa região lá do Vale do Itajaí. Parabéns, deputado Celso. Com relação à educação também, nós vamos trazer pautas aqui também da nossa região, vamos falar das escolas que carecem de atenção por parte da Secretaria de Estado de Educação. Temos aí várias demandas, né? Eu poderia citar aqui alguns dos grandes colégios, das grandes escolas da nossa região que precisam de atenção do Governo do Estado, a Colégio Adolfo Konder, Colégio Ercílio Deik, Escola Durval Miller, podia citar aqui a Escola Christoph Augstein, na região do Salto Vaspa, lá em Blumenau, a escola que já há muitos anos sonha com o investimento do Governo do Estado com relação à cobertura de uma quadra de esportes que tem lá, onde as crianças, dia de chuva, não podem usar, deputado Berlanda, dia de chuva não pode usar a quadra porque chove. E no verão, escaldante que é na nossa região, principalmente naquela região de Blumenau, ideal, toda essa região ali, a gente sabe que bastante quente, dias de sol quente, no verão também não é possível usar a quadra de esportes. Ou seja, né, de que adianta uma quadra de esportes onde os alunos, na sua grande parte do tempo, não podem fazer uso dela para prática de exercícios, para educação física, enfim. Então, alguns dos exemplos de algumas situações, de algumas realidades, de algumas reivindicações que chegam para a gente de APPs de escola, de direções de escola, de comunidades escolares da nossa cidade, do nosso município, da nossa região, que nós vamos trazer aqui para tratar também na área da educação. Ou seja, estamos aqui para atuar nas mais diversas áreas, para reivindicar, para cobrar, para ser porta-voz do nosso povo, da nossa gente, e nos colocando sempre à disposição. Recebi há pouco aqui agora a visita do prefeito e alguns vereadores do município de Rodeio, nossa querida Rodeio, lá no Vale do Itajaí, né, aqui deixar o abraço ao prefeito Valcir, que estava aqui há pouco, inclusive, acompanhando os trabalhos desta casa, né, cumprimentá-los e também deixar o nosso mandato neste período, nosso gabinete à disposição. Sendo assim, obrigado pela atenção, o trabalho não para. Obrigado, deputado Adriano. Encerradas as explicações pessoais, não havendo mais oradores, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária, hoje no horário regimental. Está encerrada a sessão.